Obrigado pelo privilégio que você nos dá de estarmos aqui e estarmos aí com você também. Estamos começando o segundo culto do dia, culto de adoração ao Senhor, no qual nós vamos cantar, vamos orar, vamos refletir sobre a palavra, vamos interceder, vamos colocar diante de Deus todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades, sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós, crendo que Deus está cuidando da nossa pátria, Deus está cuidando do nosso povo. Com toda certeza, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. É dentro deste contexto que estamos realizando este culto. Agora haja um momento que nos preocupamos tanto, que ficamos tão ansiosos. Agora haja um momento que digamos assim, agora nada se resolve mais, mas Deus está por detrás de tudo, nos sustentando e nos ajudando, não é verdade? Vamos colocar em pé e vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor por esse momento tão gostoso, por esse momento em que estamos tendo o privilégio de adorar ao Senhor. Eu vou pedir à irmã Antônia que nos eleve a Deus nesta oração. Parece que pegou aqui o microfone vermelho. Liga a testa e vamos lá. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que tu nos concedeste. Obrigado, meu Pai, que já estivemos aqui pela manhã e agora à noite voltamos, ó Pai, para louvar e ouvir a tua mensagem, bendizer o teu santo nome, Pai. Te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, pelas providências tomadas por ti, Senhor. Sabemos que tu está cuidando de nós, de cada um de nós, Senhor. Fala, Senhor, nos nossos corações com a mensagem que o teu servo, pastor Afonso, vai nos trazer nessa noite e que venha de encontro às necessidades de cada um de nós. E possamos sair daqui, Senhor, com nossos corações cheios e colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas diárias. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Traz, Senhor, os irmãos que estão em casa, que não estão vindo aqui da Tua casa para ouvir Tua mensagem. Estão perdendo, Senhor, esse privilégio de estar ouvindo a Tua mensagem aqui conosco, Pai. Senhor, fortalece a cada um deles e nos fortalece também, Senhor. Pedimos ao Pai a Tua direção, Pai, pelo nosso país. Senhor, Tu sabes o que está acontecendo, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos que Tu está cuidando de tudo, Senhor. Temos certeza, Senhor, que Tu está cuidando e que nada, Senhor, vai sair do Teu controle, Pai. Obrigada, Senhor.
Peço pela vida do teu servo que está à frente do trabalho, Senhor. Cuida do pastor Afonso, abençoa ele, abençoa toda a sua família e as famílias da igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais esse privilégio. Em nome por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. Mas em pé, nós vamos cantar o hino número 97 do cantor cristão. 97 do cantor cristão. Vamos lá. Depois cantamos naturalmente o hino oficial também. Vamos lá, cantemos. do HCC. Vamos cantar o 363 do HCC. Hinário para o culto cristão. Minha vida,
Neste momento, será tocada mais uma música e nós vamos entregar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero, assim, agradecer aos irmãos. Hoje tivemos a assembleia, houve um percentual aí de mais de 10% de melhora no índice da contribuição. Eu espero que nós estejamos melhorando cada vez mais. Gostaria de dizer para os irmãos que Deus garante abençoar-nos em nossa fidelidade. Ok? Eu gostaria que você fizesse um propósito. Hoje, ou o mais rápido possível, enquanto eu viver, serei fiel ao Senhor em minhas contribuições. Ok? Faça esse propósito com Deus. Você vai ver que Deus vai cumprir a parte dele. Pode ter certeza disso. Deus vai cumprir a parte dele. Vamos ouvir o hino e estejamos dedicando o nosso dízimo de oferta. Também as crianças a contribuir com a causa do Senhor. As crianças, né? Mas também pode uma oferta, não tem problema. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Crianças. As crianças, não, então esquece. As crianças, vamos conversar com as crianças. Todas as crianças aqui. Cadê ali? Cadê aquele negro que estava? Toca aqui, vem tocar. Isso. Criança só faz coisa de criança, né? Na verdade? Vamos lá. Mas primeiro vamos cantar aqueles. Está meio alto aqui, desculpa. Está meio alto. Muito bem. Vamos cantar lá. De Mateus, de Gênesis a Apocalipse. Não, de Gênesis a Apocalipse, tá? Depois de Gênesis, qual que vem? Vamos lá, vou fazer uma pergunta, hein? Muito bem. Depois de Gênesis vem o quê? Aí, tá vendo? Vamos lá. Então vamos lá, voltou aí. Gênesis, vamos lá? Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João,
Judas e Apocalipse digam, os 27 livros então, do Novo Testamento aqui estão. Qualquer cara, leia a Bíblia, é isso? Ou qualquer outro? Se você quer outro, pode ser também. Leia a Bíblia? Então vamos lá, ó. Todo mundo cantando bem, bem bonito como eu ouvi vocês cantando lá em cima, hein? Tá bom? Calma. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Não pode dar uma chance para vocês, né? Vamos lá. Deus abençoe vocês. Sobe lá. Muito bem. Agora é a nossa vez. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 14. Nós vamos ver responsivamente. Coríntios 15, de 1 a 14. Vamos colocar em pé. Vamos ler de forma responsiva. 1 Coríntios 15, de 1 a 14. Leamos. Diz assim a palavra de Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por verdadeiro de todos, apareceu também a mim como a um apositivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim também
assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é quanto a nossa pregação e também quanto a vossa fé. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra lida, que ela console os nossos corações, que ela renove as nossas forças, que ela seja luz para os nossos caminhos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que nós sentar-se, irmãos. Muito bem. Irmãos, estamos voltando novamente a esse assunto, porque nós não podemos, a igreja não pode perder o seu foco. O foco da igreja é a pregação do Evangelho. O foco da igreja é a pregação do Evangelho. E nós já conversamos, falamos sobre o Billy Graham várias vezes, e ele pregou durante mais de 50 anos o Evangelho, por este mundo inteiro, e a sua pregação foi uma só. A sua pregação foi uma só. Inclusive, o pastor Godinho chegou a um dia declarar lá no púlpito da igreja que ele ouviu o Billy Graham, assistiu o Billy Graham várias vezes, inclusive algumas vezes que ele assistiu, ele pregou a mesma mensagem que pregou num lugar, pregou em outro lugar. Qual o problema? Absolutamente nenhum. E em todas as pregações vinha uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, e quando se fazia o apelo, as pessoas iam à frente emocionadas, entregando as suas vidas a Jesus. O Evangelho é o mesmo, irmão. O Evangelho não muda. Quando li aqui, pensava, por exemplo, as músicas românticas falam do quê? De amor. Não é verdade? Você vê diversas músicas românticas, embora com letras diferentes, falam de um mesmo assunto. Não é? Aí a gente pensa no ciclo da vida. E a gente acha tão lindo o ciclo da vida. Nós casamos, aquela festa, aquela alegria, e daqui a pouco geramos filhos, lutamos, oramos, criamos os filhos, daqui a pouco os filhos casam-se e arrumam filhos, e o ciclo da vida vai se repetindo, e cada vez a gente fica emocionado, e cada vez que acontecem essas coisas repetitivas, achamos tão lindo e nos emocionamos. Vemos o ciclo da natureza, as rosas, não é? Você vê um pé de rosa nascer, vê crescer, vê surgir as rosas, e daqui a pouco aquela safra de rosas se murcham, e daqui a pouco nascem mais rosas, e a gente nunca perde o encanto por aquelas rosas. E eu quero dizer para vocês que o Evangelho é isso. Os nossos avós ouviram o Evangelho, esse mesmo Evangelho, eles aceitaram a Jesus como Senhor, como Salvador, tiveram as suas vidas modificadas pela mensagem do Evangelho. Nossos pais viram através do testemunho dos nossos avós. Nossos pais ouviram o Evangelho através da igreja, adoraram o Senhor, e o mesmo Evangelho. E nós ouvimos nossos pais falar de nossos avós, nós vimos nossos pais pregarem, nós vimos nossos pais viverem esse Evangelho, e nós aceitamos esse mesmo Evangelho, e nós estamos aqui ouvindo de várias formas, não é? Mas ouvindo a mesma coisa, tendo como um único foco. Quando nós vamos nos tornando mais carnais, sem querer ofender absolutamente ninguém, a gente vai perdendo essa sintonia, vai perdendo essa visão emotiva do Evangelho, vamos perdendo essa visão
da profundidade do Evangelho, aí nós vamos ficando frios na fé. Eu creio que o que nós mais precisamos hoje é voltar a vermos, é voltarmos a termos esta mesma visão, que aqueles que nos antecederam se emocionaram, choraram, deram as suas vidas. Nós precisamos procurar isso. Nós precisamos reaver isso em nossas vidas. Porque, senão, vai morrer a fé. Senão, vai morrer a igreja. Senão, nós vamos nos tornando incrédulos. Senão, outras prioridades vão tomando conta de nossas vidas. Senão, tanto faz irmos a um culto quanto não irmos. É a mesma coisa. Talvez até pensemos, talvez seja melhor ficar em casa. A igreja hoje precisa desesperadamente reaver isto. A igreja hoje precisa voltar a crer na ressurreição. A igreja hoje está crendo em um monte de coisas. Eu estava esses dias, sem citar nomes, sem querer criticar ninguém, absolutamente, não é? Eu estava ouvindo, não sei se o nome do negócio é podcast, tem um monte de coisa, né? Tem live, tem podcast, um monte de terminologia aí. Eu não sei se quer dizer a mesma coisa, se tem alguma diferença. Eu estava vendo lá alguma coisa nesse sentido de podcast, live e tal. E eu estava vendo lá entrevistar um grande pregador, um cara, uma pessoa famosa, vamos dizer assim, um pastor famoso. Cara, não fica chato isso, né? Pastor famoso. E eu ali, numa repassada ali, estava até na cozinha, né? Olhando ali e tal. Com 2 minutos que eu ouvi aquele pregador, cara, uma pessoa muito inteligente, mas é inteligente, põe inteligente nisso. Né? Mas inteligente não quer dizer ser espiritual. Pregador, pastor, né? De grande igreja e tal. Eu não consegui ouvir 2 minutos. E eu falei, não quero ouvir mais. Saiu do foco. Saiu do foco. Saiu da simplicidade, da essência do Evangelho. Saiu. Então, eu diria que hoje, irmãos, eu estou me colocando você, nós precisamos voltarmos à fonte. Nós precisamos voltar a procurar a água viva, a água que realmente nos dá vida. Lembra que falamos isso pela manhã? Precisamos voltar a essa fonte, precisamos encontrar essa fonte. E eu não vou dizer como encontrar, porque você sabe, e eu também sei, aonde está essa fonte. O problema é não termos a sede, esse tipo de sede. O problema não é não termos esse tipo de fome, não é? E nós vamos aí nos dispersando, e nós vamos aí mudando a essência do Evangelho. Aí alguns vão dizendo que a essência do Evangelho é a beneficência. Outros aí vão dizendo que a essência do Evangelho é uma assistência social. Aí outros vão dizendo que a essência do Evangelho é uma igreja que precisa fazer mais milagres. Aí outros vão dizendo que a essência do Evangelho está fundamentada em pessoas, em coisas concretas, em rosas ungidas, em sal, etc, etc, etc. Então, nós precisamos redescobrir essa essência. Então, Paulo, aqui no texto que lemos, ele nos mostra essa essência do Evangelho. E nós precisamos sentar, olhar para esse texto e reafirmarmos a nossa fé, nos revestirmos de humildade e dizer para Deus assim: Senhor Deus, isso aqui é simples. Isso aqui é simples, mas isso aqui é a essência. Então Paulo, ele começa a descrever assim, olha só a humildade desse homem. Também vos notifico, irmãos, que o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual permaneceis. O Evangelho que vos tenho anunciado.
o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Então ele está dizendo que o Evangelho é passado, foi passado para ele esse Evangelho. Ele era uma pessoa cheia de cultura, cheia de conhecimento, conhecimento histórico, conhecimento das leis, conhecimento de línguas, um homem que conhecia pessoas importantes. Ele não precisava disso aqui. Ele não precisava disso aqui. Mas ele ouviu isso aqui, que se chama Evangelho. E ele se curvou a isso aqui, que se chama Evangelho. E ele disse, eu quero isso para a minha vida. E a partir daí, ele passou a viver por isso e para isso. E morreu por causa disso. Eu acho que nós, incluindo eu, falamos no ano passado sobre, nós não estamos à venda, não é? Mas a gente está vendendo muito barato isso. Nós estamos negociando a troco de, vendendo a troco de, tinha um camarada lá próximo da minha casa lá, ele gostava de contar muito papo, né? E aquele homem, ele comprava tudo quanto é casa que tinha lá no bairro. Ele dizia assim, eu sou fazendeiro. Eu chegava, é engraçado, porque eu chegava em frente à casa da gente, a gente estava lá, não é? Assim, qualquer casa, né? Ele falava, tá vendo a casa? Quanto está vendendo a casa? Eu sou fazendeiro. Aí a gente falava brincando, dá 250 mil aí. Ele dizia assim, eu dou porque 250 mil para mim é dinheiro de cigarro. Lembra que antigamente vendia cigarro avulso, né? Ele queria dizer isso. Antigamente, não sei se ainda tem isso, né? Você comprava lá, quem era viciado, quem é viciado, né? Comprava lá um cigarro, né? Para matar ali a vontade do momento, né? Quer dizer, 250 mil é dinheiro de cigarro para mim, não é? A gente está vendendo aí o Evangelho a troco de dinheiro de cigarro. Sendo que aquilo que realmente é a essência da nossa fé. Nós não podemos negociar, irmãos. Essa é a minha briga. Conversando com o pastor em idos aí de grandes dificuldades que passamos, grandes crises que passamos. A gente está sempre passando por crises, não é? E um pastor, amigo meu, continua sendo amigo, não tem nada. Você está dizendo, irmão, que eu fico aí guardando aquele rancor, porque há 30 anos atrás passou, meu irmão, 10 anos atrás passou, 5 anos atrás, 1 ano atrás passou. Eu estava conversando com ele, sei lá quantos anos atrás, ele falou assim, Afonso, muda a tua maneira de ser, porque a igreja vai afundar na sua mão. Mandou eu mudar a minha maneira de ser. Vou falar um negócio para vocês, quem mudou foi ele. Voltou, né? Soltou, foi, percebeu que estava errado, voltou. Agora eu vou falar para ele, você tem que mudar, tem que contar o que é, senão vai morrer. Imagina que eu vou falar isso, brincadeira, não é, irmão? Então, irmãos, é aquilo que eu disse, nós estamos à venda, nós não podemos vender o Evangelho. O Evangelho ainda tem que nos empolgar. A gente tem que cantar Rua de Cruz e chorar. A gente tem que cantar Cristo ressurgiu e viajar até a cruz do Calvário, até a tumba, e chorar diante da cruz, falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor fez isso por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós vivemos por causa da mensagem da cruz, nós vivemos pela mensagem da cruz, nós botamos a nossa esperança nesta mensagem da cruz. E Paulo continua, quero dizer que isso aqui eu já gostei. Ele diz assim, esse Evangelho que nós passamos para vocês devem permanecer nele. Permanecer. Quero destacar aqui a palavra permanecer. Muitos já não permanecem. Por vários motivos. O meu mal às vezes é ser franco. Muitos não permanecem. Simplesmente porque ouviram um não. Ouviram um não. E a
grande verdade é que nós criamos hoje os filhos. Todos nós somos mole e dizemos sim a vida inteira. E o dia que dizemos o não, já não permanecem mais no Evangelho. Lembra que estamos pela manhã, não é? Gente, já tem gente que diz assim, eu não venho mais, diz diretamente, outros não dizem, mas também não querem saber. Quero dizer com isso que os meus braços estão abertos. Como disse Paulo, meu coração está dilatado. Sabe o que é dilatado? É alargado. Cabe todo mundo. Mas o Evangelho impõe freio. O Evangelho impõe freio. Então Paulo diz assim, vocês permanecem no Evangelho, muitos já desistiram. E o pior, hoje o assunto pelo menos dominical foi pastor. Não estou defendendo a classe de forma nenhuma, não defendo a entidade de classe, nem defendo a mim mesmo. Não é? Mas muito pensa que está punindo. Você deixa de vir à igreja, você não faz o trabalho, porque você está punindo uma pessoa. Meus irmãos, tira isso da sua cabeça. Você não está punindo o pastor. Você, quando não está acontecendo isso, tá? Por favor, estou usando como ilustração. Você, quando deixa de vir aqui, eu vou punir o pastor. Você não está me punindo, meu querido. Você está punindo a igreja. E Paulo cita isso no texto. Você, quando não está lecionando, ou não está tocando, ou não está... Você não está punindo a mim, por favor, não pense isso. Eu não quero dizer que com isso eu não fique chateado. Quando eu olho para o auditório, para as pessoas, onde estão as minhas ovelhas? Fico pensando, onde está agora? Será que o shopping está tendo mais um lá? Fico pensando, né? Será que no cinema, nesse momento, está tendo mais um lá? Será que na festa de família está tendo mais um? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que nós precisamos voltar à fonte. O Evangelho precisa voltar a nos empolgar. O Evangelho precisa voltar a nos emocionar. Onde está o povo de Deus? O que nos consola, não sei se isso consola ou não, é saber que isso não acontece só aqui. Não é? Que isso não acontece só aqui. Então Paulo diz assim, eu estou pregando o Evangelho que vocês têm permanecido. Vocês estão permanecendo neste Evangelho? Precisamos permanecer, irmãos. Precisamos permanecer. Apesar do pastor ser o que é. O irmão vai falar comigo, pastor, meu filho disse que dormiu na igreja. Eu vou falar que é, não é? Aí eu perguntei por que ele dormiu, porque o pastor estava demorando lá. Eu dormi porque o pastor estava demorando. Mesmo que você venha dormir, mesmo que o pastor demore, fique firme aí, irmão. Uma hora o fogo pega. Não é verdade? Você pega lá, já pegou aquele carvão lá, você assopra, nunca pega. Uma hora pega. Não é? Uma hora Deus, vamos dizer assim, Deus visita a sua vida. Uma hora Deus visita o seu coração. Uma hora Deus bota nova motivação. Uma hora Deus renova a sua vida. Uma hora Deus renova a sua vida. Mas vamos aqui em frente. Eu vou continuar lendo o texto aqui. Pelo qual também vós sois salvos. Vocês são salvos por causa desse Evangelho. É por causa desse Evangelho, desse simples Evangelho, é que vocês são salvos. Não existe outra forma de salvação. E tem um hino do cantor cristão que diz que não é por orar, não é por cantar, não é por chorar, e vai por aí afora. Não é por isso. Não é isso que mexe com o coração de Deus. E a última estrofe do hino diz assim, é Jesus quem salva. Simplesmente isto. Você pode dar cesta básica a tua vida inteira. Você pode pagar a conta de luz da tua rua inteira, da tua vizinhança pobre lá a vida inteira. Estou dizendo que isso é mal. Mas não é isso que salva, meu querido. É Jesus quem salva. Boas obras. É um caso à parte. É consequência. Pode fazer, pode não fazer. Não é? Mas o ideal é que faça. Então Paulo diz assim, vocês são salvos por causa deste Evangelho. Se o retiverdes, como tenho anunciado. Não mudem isso, por favor. Não mudem esse Evangelho. O pessoal está mudando. Não mudem esse Evangelho. Por qual motivação você está firme na igreja? Várias motivações, não é?
Então ele diz assim, se não é que cresces em vão, isso aqui é triste. Crer no Evangelho em vão, o que é? Você foi, na verdade, você nem creu, você acreditou, mas não está salvo. Mais tarde lá, João fala sobre essa questão, não é? Sobre essa questão. Aí ele vai agora descrevendo. Vocês sabem o que é o Evangelho? Está no versículo 3. O Evangelho, ele diz assim, eu vos entreguei o que também eu recebi. Lembra que eu falei do avô, do pai, de você, agora dos seus filhos? Aí está dizendo, eu também recebi isso. Eu também recebi essa mensagem. Eu também estou transmitindo conforme eu recebi. Isso aqui não é telefone sem fio. Que vai passando, quando chega no último lá, a história é outra. Não pode. A história não pode mudar. A história do Evangelho na minha vida, nas nossas vidas, na vida da igreja, não pode mudar de forma nenhuma. Então diz assim, o Evangelho que eu recebi é esse. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele está dizendo aqui, eu sou um pecador que aceitei a Jesus. Cristo morreu por causa de mim, pecador. Isso é Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, logo se ele morreu, ele foi sepultado. Quem morre, logo é sepultado. Foi sepultado, como cantamos aí, vamos cantar lá, que ele foi sepultado no jardim, lá do Nicodemo, não é isso? Foi sepultado lá. Nicodemo ou qualquer outro lá. José de Arimateia. José de Arimateia, já estou mudando a Evangelho. Então ele foi sepultado no jardim de José de Arimateia. Não é? Alguém disse isso. Lá, uma pedra, lá no local lá, que ele tinha preparado. Segundo o hino, tá? Então, ele foi sepultado. O Evangelho é, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado. Ali dentro do sepulcro, Paulo disse, ele ficou 3 dias, mas ressuscitou. Ficou 3 dias, mas ressuscitou. Ao 3º dia ressuscitou. Esse parece um negócio tão bobo, não é? Mas isso é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e no 3º dia ressuscitou. É crer nesse Cristo, é viver para esse Cristo, é entregar a vida para esse Cristo, é morrer se necessário for por esse Cristo. É isso o Evangelho. Alguém tem alguma dúvida? A palavra diz que o Evangelho é tão simples que até um camarada que tem problema mental consegue entender. Até quem tem problema mental consegue entender, devido à simplicidade do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós pregamos aqui no dia a dia. Lembra que eu falei lá? Por diversos caminhos, mas sempre chegamos à cruz. Sempre chegamos a Cristo. Sempre chegamos à essência. É nesse Cristo que a gente crê. É com esse Cristo vivo que a gente convive a cada dia. E é esse Cristo que nos acompanha resolvendo os nossos problemas. Ora, se eu não tiver um Cristo que resolva os meus problemas, que ande comigo, por que eu vou servi-lo? Assim dentro de um raciocínio lógico, tá? Mas alguém disse também, se eu soubesse que mesmo servindo a Cristo a minha vida inteira, e quando eu tivesse para morrer, tivesse percebido que tudo isso era mentira, eu continuaria seguindo, porque vale a pena viver esse estilo de vida que o Evangelho me propõe. É claro que é uma hipótese que não é verdadeira, tá? Quero deixar bem claro isso. Alguém disse isso. Eu continuaria seguindo esse Cristo porque vale a pena o tipo de vida que esse Evangelho me propõe, que esse Cristo propõe para a minha vida. E vale a pena, irmãos. Porque a proposta é viver uma vida honesta, viver uma vida digna. A proposta é ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom funcionário, ser um bom profissional, ser um bom cidadão, e vai por aí fora, ser um cara honesto, não é? Ser um modelo na sociedade, ser um homem útil para a sociedade. Essa é a proposta do Evangelho. É uma pena que não segue. Se a sociedade seguisse isso, seria uma beleza, nós não teríamos problemas, ou quase não teríamos problemas. Mas vamos em frente, porque o tempo ruge, né? Vamos lá. Ele diz aqui, no 4, Cristo foi ressuscitado, sepultado, ressuscitou no 3º dia,
E agora? Paulo diz assim, tudo bem, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Aí Paulo diz, temos testemunhas. Nós temos testemunhas. E vamos aqui começar a narrar. Ele diz assim, foi visto por Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Pedro viu. Foi visto pelos 12, pelos apóstolos. Muito bem. Foi visto por mais de 500 irmãos. Duas coisas que crente, uma coisa que crente não faz, outra coisa que crente faz. Primeira coisa, crente não mente. Não é verdade, irmãos? Crente não mente. Foi visto por mais de 500 irmãos. Segundo, crente pode comer, né? Crente não mente e come, pastor, né? Então, festa de crente tem que ter abundância, não é? É uma maravilha isso, eu gosto disso. Gosto dessa ideia, tá? Então, ele diz assim, foi visto por mais de 500 irmãos. Ele está dizendo aqui, foi visto por pessoas responsáveis. Ele foi visto por pessoas idôneas. Não foi um grupo de mentirosos que fez uma narrativa e colocou nessa narrativa que Cristo ressuscitou, mas não é verdade. Claro que isso aqui é a mais pura verdade. Ele diz assim, olha, o tempo já passou e a maior parte deles ainda vive, tá? Mas alguns dos que viram o Senhor já morreram. Aí ele diz assim, foi visto por Tiago. Depois foi, novamente ele repete, depois foi visto por todos os apóstolos. Então, Paulo está dizendo aqui, tem testemunhas suficientes que viram Cristo vivo. Há um hino que os corais cantam muito, não sei se o título é esse, mas diz assim, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, vivo, aleluia, vivo, aleluia, Cristo é vivo. E vai procurar não, depois vocês vão ver várias pessoas cantando este hino, aleluia, Cristo é vivo, porque trata da nossa essência. Foi visto por Tiago, foi visto por todos os apóstolos. Ele diz assim, antes que eu me esqueça, eu quero dizer para vocês que eu vi ele. Eu também vi. Olha só, ele dizendo aqui de própria boca, eu também vi esse Cristo ressuscitado. Ele diz assim, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Está dizendo aqui, já viram? É ruim falar disso, né? Mas um aborto. É um negócio assim, triste. É um negócio assim, feio. A mulher jogando aquela criança toda desmontada para fora. Eu sou um abortivo. Sabe o que está dizendo? Eu não tinha vida, eu não prestava para nada. Mas por último, esse Jesus se revelou para mim. Eu vi esse Jesus vivo. Ele está dizendo, eu vi esse Jesus vivo. Ele diz assim, por último, me apareceu a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Eu não sou nada. Eu não era nada, eu não sou nada. Eu persegui a igreja. Lembra que eu falei agora há pouco? Claro que ele perseguiu os apóstolos, mas ele tinha entendimento do que era a igreja. A igreja representava Cristo. Sabe, na verdade, eu estou dizendo em tese, quando você faz o mal para alguém da igreja, você, na verdade, não está fazendo mal para a pessoa, está fazendo mal para o próprio Senhor Jesus. Era esse o sentimento de Paulo. Quanto mal que eu fiz para o meu Senhor, quanto mal que esse abortivo fez, apareceu para mim, vivo. E ele me valorizou, e ele me levantou, e ele me tirou do caminho ruim que eu estava seguindo. Na verdade, se eu não disse isso, era mais ou menos isso que ele queria dizer. Porque ele diz assim no versículo 10, pode ler na tua Bíblia aí. Ele disse, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela misericórdia de Deus, tá? Que eu estou de pé. Eu não sou digno de nada. É porque Deus é misericordioso. E é assim que Deus faz.
Deus pega você que não vale nada e tira você daquele caminho ruim e te traz para o seu evangelho. Deus pega você que já fez o mal para tanta gente, que já fez o mal para tanto crente, não é? Antes de você ser crente, e que já falou mal de tanto crente, tira você de lá e traz por meio daqueles que você odiava. É mais ou menos isso que Paulo disse aqui. E olha só como é que ele vai se aprofundando. Ele diz assim: pela graça eu sou o que sou, mas a sua graça para comigo não foi vã. Eu reconheci. Aí ele começa a dizer que ele trabalhou mais do que todos. Não é? Ele trabalhou mais do que todos. Mas ele disse assim: mas não é porque eu sou bom, mas é essa graça que operou em minha vida. Eu deixei essa graça operar em minha vida. Essa graça não morreu em minha vida. É esse o perigo que eu estou dizendo para vocês. Não deixe essa graça morrer na sua vida. Se já está morta, faça com que ela ressuscite. Não é? Levante do seu lugar. Vai distribuir folheto, irmão. Vai distribuir folheto. Vai visitar gente doente. Vai orar pelo vizinho. Vai procurar oportunidade. Uma coisa que eu faço, falar em vizinho, eu oro pelos meus vizinhos todos os dias. De vez em quando eu falo mal de um vizinho, mas eu não odeio vizinho nenhum. Eu oro pelos meus vizinhos todos os dias. Não odeio vizinho nenhum. A gente ora pelo casal do lado, pelo moço que mora sozinho na frente, por uma senhora que mora sozinha do lado, por uma família crente que mora na terceira casa, por outra família que mora lá, pelaquela outra vizinha que chatinha. Vão orar por aquela mulher, Senhor, abençoa aquela família, Senhor. Esses dias, não, acho que foi sexta, fui ao mercado, um grande mercado que tem lá próximo, açaí. E eu gostei, o carro estava saindo com o vizinho, com o carrinho. O meu sorriso veio de, sabe, porque agora nós sendo vizinhos, nunca vejo chegar. Encontrei com ele. Falei, você por aqui, rapaz, chamei pelo nome. As pessoas gostam de chamar pelo nome. Chame pelo nome, guarde o nome. Eu sei que eu não sou autoridade para falar isso, né? Mas o nome dele eu guardei, falei, não vou esquecer. Aquele sorriso de orelha a orelha. Eu falei, puxa, que legal você aqui. Deu uma passada no mercado, vai levar as coisinhas para casa. É mesmo, tal. O cara foi feliz com o carro. Meu irmão, levante do seu lugar. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe essa chama se apagar. Por que carregar espírito de briga? E briga com o vizinho, e briga com o marido, e briga com a mulher, e briga com a igreja, e briga com o pastor, e sai brigando. Por que isso? Eu gostaria que você pensasse, pelo menos logicamente, vai me levar aonde? Aonde eu quero chegar com isso? Eu vou colher o que disto? Plante amor, vai colher amor. Plante simpatia, vai colher simpatia, não é? Plante uma rosa, vai colher a rosa, vai ter um galhão, tem uns espinhos malucos lá, vai cuidar com os espinhos. Paulo diz, essa graça não foi vã. Vamos mudar o nosso comportamento, o nosso estilo, não é? De vida. Vamos pedir a Deus que faça, assim como Cristo ressuscitou, que faça ressurgir dentro de nós este fogo que um dia começou e que pode estar se apagando ou já se apagou. Então Paulo diz assim, a sua graça para comigo não foi vã. Trabalhei muito mais que todos eles. Paulo trabalhava, mas não sou eu, é a graça de Deus. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Vocês têm crido nesse evangelho. Estou encerrando, viu, irmão? Calma aí. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Gente ruim na igreja. Vocês estão marcando bobeira aí. Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. Lá em Tessalonicenses, não é? Quem morreu não vai ressuscitar. Foi aí que Paulo corrigiu. Não, senhores. Cristo, quem morreu vai ressuscitar também. Muito pelo contrário, quem ficar vivo é que vai por último. Eles estavam dizendo, se você permanecer vivo até Cristo voltar, você vai com ele. Agora torce para não morrer, que se morrer, vai ficar lá mesmo. Paulo diz, não, senhores.
Quem morreu é levantar primeiro. Depois, por último, nós, ele também dizia assim, eu vou viver até Cristo voltar. Depois nós, o que estivermos vivos, subiremos, estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz assim, tem gente entre vocês aí que não crê que há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vocês estão de bobeira aí, é vã a vossa fé. Foi muita gíria, né? É vã a vossa fé. Então vai todo mundo para casa, esquece que tem igreja, esquece que tem evangelho, vamos ver nossa vidinha, vamos aprontar bastante, vamos zoar bastante, porque não há esperança para nós. Há esperança para os irmãos. Tá? Nós precisamos renovar essa credibilidade da ressurreição. Nós precisamos crer no Evangelho de Cristo, renovar essa nossa fé. Nós precisamos ir novamente à fonte. Jesus Cristo é a fonte da água viva. Nós precisamos reavivar a nossa fé cristã. E eu quero terminar perguntando, como é que está a tua fé cristã? Como é que está o teu interesse? Como é que está o teu interesse? Como é que está o teu interesse pela palavra? A gente é um ciclo, né? Como é que está o teu interesse pela oração? Como é que está o teu interesse pela igreja? Como é que está o teu interesse pela pessoa de Jesus? Eu não sei, irmão, nós precisamos procurar. A igreja precisa procurar isso. Senão, vai morrer. Em tese. Senão, vai morrer. Isso aqui é uma prova. Não é? Isso aqui é uma prova. Nós temos aí pelo menos uns 10, 15 irmãos que poderiam estar aqui. Assim, só de pensar assim, rapidinho. Onde estão? Não sei, pode ser que você esteja fazendo coisas boas, não é? Não creio que esteja fazendo coisas ruins, não é? Mas nós precisamos levantar, nós precisamos sacudir a poeira, nós precisamos renovar nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vá para casa pensando isso, tá? Vá dormir pensando isso. E faça lá um propósito diante do Senhor. Ok? Estou dizendo isso com todo amor. Eu vou fazer com Paulo. Se eu fiz um agravo a qualquer dos irmãos, perdoe. A minha intenção é sempre beneficiar a igreja. A minha intenção, eu vejo sempre como coletivo. Não, veja como coletivo também. Então, a minha intenção não é levantar agravo, mas a minha intenção é o bem-estar da igreja, o bem-estar dos irmãos. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe. E vamos em frente, né? Não vamos deixar morrer, não. Não vamos deixar morrer. Vamos em frente, tá? Vamos cantar? Qual que é o hino? 100 e... Vou ver aqui. 106. Vamos colocar em pé. Vamos cantar o hino 106 do Cantor da Cristã. Vem, ó Cristo desejado. Vamos lá? Vem
ter alguém do seu lado para orar. Tá? Nós somos irmãos em Cristo, não importa se seja um homem ou uma mulher, não importa. Nós respeitamos uns aos outros. Tá? Ou irmão, não tem problema. Se não quiser também, não tem problema. Nós estamos ordenando. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que possa renovar essa chama dentro de nós. Pedir a Deus que nos ajude. Nós precisamos desesperadamente de um renovo. Nós precisamos de um fogo que acenda dentro de nós para o Evangelho. A igreja precisa disso hoje. A igreja precisa disso hoje. O Brasil precisa disso hoje. O mundo precisa disso hoje. Não pode ser para amanhã. Okay? E pede a Deus que te ajude a crer nessa simplicidade, tá? O Evangelho é muito simples. São nós que complicamos, tá? Somos nós que complicamos. Vamos orar, vamos tirar aí 1 minuto aí para orar, um com o outro aí, tá? Mas faça a oração, de tal forma que o outro possa orar também. E se você se juntou com alguém e não sabe orar, peça para a pessoa orar por você. Não tem problema não. Fica à vontade, viu? Vamos lá, oremos ao Senhor. Agradecemos pela tua palavra que ela é viva, ela se renova. Quantas vezes nós falamos sobre esse texto e tantas vezes falamos e podemos ver que ele se renova na nossa frente. Obrigado porque ele se renovou mais uma vez. Pai, nesse momento eu peço misericórdia para a tua igreja. No mundo, em tantos lugares, ó Deus, em tese, porque a tua igreja não morre, porque ela continua em algum lugar, ela não morre, não pode ser destruída. Mas em tantos lugares, por causa da frieza dos crentes, por causa do desvio do foco, hoje há muitos templos fechados, porque a igreja que estava ali não prosseguiu. Mas também temos visto, Pai, ouvido de igrejas que ressurgiram das cinzas. E nesse instante nós pedimos ao Senhor que nos abençoe aqui nesse local como igreja. Não por mim, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor tem me mostrado quem eu sou. Assim como o Senhor mostrou para Paulo quem ele era, e ele não se constrangeu em revelar para hoje, para a igreja, para aquele tempo, para a igreja de todos os séculos, quem ele era, um abortivo, um perseguidor da tua igreja. Ele dizia o menor, os apóstolos. Nós lá não somos muito grandes também não, Senhor, somos bem pequenos. Somos tão sem fé. Somos tão sem visão.
somos tão frios, somos tão sem amor. Senhor, nós estamos desesperados, Pai. Nós estamos desesperados, Senhor. O Teu Evangelho precisa reviver dentro de nós, Pai. Nós precisamos acordar. A Tua palavra diz que nós precisamos levantar dentre os mortos. Precisamos do Senhor. Nos perdoe por nossos pecados, Pai. O pecado cada vez está mais próximo de nós. O pecado, Senhor, está tão próximo de nós que nós não nem precisamos de uma pessoa para pecar. Nós pecamos com o computador, nós pecamos com o celular. Fica conosco, Senhor. Volte para nós. Ou ajuda-nos a voltarmos para o Senhor. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando também. Nós estamos aqui para dizer para o Senhor que nós estamos morrendo. Como diz o Inedo, eu nada sou sem Ti. Nós precisamos ser ressuscitados pelo Senhor. Fica conosco, Pai, nós oramos, pedindo-te também pela nossa pátria. Tenha misericórdia da nossa pátria, Senhor. Salve a pátria, salve o país, salve o Brasil. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos cantar, né? Cadê o pessoal? Vamos lá? Poderia sentar. Não sei que eles vão falar com você, mas eu vou pedir para sentar. Se pedir para você ficar de pé, depois eu escolho. Vamos lá. Nós vamos cantar a música Meu Respirar. Vocês vão ligar de pé? Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito
descansarei. Esse pessoal aí está quebrando o galho aí, tá? Não está dominando não, está quebrando o galho. Venha você cantar. Você que é jovem aí. Deixa os velhinhos não, tira os velhinhos do caminho. Tá? Vem cantar você jovem. Que Deus abençoe vocês. Boa semana. Sucesso. Bastante oração. Vamos renovar a nossa fé. E que Deus nos abençoe.